Olá, chegou aquele momento na nossa programação da gente falar um pouquinho sobre saúde. Aqui a gente vai começar agora o Saúde é Vida, para a gente falar um pouquinho hoje sobre rinite. Pois é, né? Todo mundo fala, nossa, eu tô com aquela rinite atacada, tá entupido, tá escorrendo, mas será que é rinite mesmo? Será que você sabe quais são os sintomas, se tem tratamento e se até tem cura? Porque isso incomoda muito, não é mesmo? Quem vai falar com a gente hoje, esclarecer tudo sobre rinite, é o médico que está aqui na tela comigo, é o Dr. Eli Mansur. Ele é alergista, é imunologista, membro também da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, também da Unicamp, né, doutor? E tem mais um outro que eu não anotei aqui, qual é? E do Instituto de Alergia Campinas. Tá aí, ó. Então é esse especialista que vai tirar todas as nossas dúvidas. Mas antes de começar o nosso bate-papo, muito obrigada por aceitar o convite aqui do Saúde é Vida para falar sobre esse tema que interessa muita gente, né? Exato. Olá, é um prazer estar com vocês. Doutor, então explica pra gente, né, o que é a rinite? Porque quando a gente fala de rinite, todo mundo fala, eu tô com a minha ite atacada. É rinite, é sinusite, ou eu tô com gripe, eu tô com resfriado. Tudo se mistura? Às vezes sim, às vezes tudo se mistura. Rinite, tudo que termina com it quer dizer inflamação. Então, rinite é uma inflamação na parte interna do nariz. Pode ser alérgica, pode ser infecciosa. Então, se eu tenho um gripe, um resfriado, por exemplo, quer dizer que tenho uma rinite infecciosa. Mas o que a gente geralmente chama de rinite é aquela alérgica mesmo. O senhor disse aí, é uma infecção nas mucosas dentro do nariz. Como que é formado o nosso nariz? O que infecciona dentro dele? Sim, dentro do nariz e de alguns órgãos, a gente chama, tem uma estrutura chamada mucosas. Então, é uma inflamação das mucosas. A causa mais comum da inflamação das mucosas dentro do nariz é a rinite alérgica. E o que causa, então, essa rinite alérgica? A alergia, que é uma resposta do meu sistema imunológico, o nosso sistema imunológico ele foi criado para nos defender de agentes que causam doenças. Mas por algum motivo que ainda a gente não entende muito bem, em algumas pessoas, e na verdade está ficando relativamente frequente isso, o nosso sistema imunológico passa a responder contra alguns agentes externos, algumas substâncias que normalmente eles não provocam problemas. Mas aí nosso sistema age contra isso, provoca essa inflamação aí da rinite, da asma, a dermatite, a alergia alimentar é uma forma de alergia também. Quando a gente fala de rinite, então, como que fica o nariz dessa pessoa? Veio a infecção, né? E aí, quais são a inflamação, isso? E quais são esses sintomas, doutor? Sim, o diagnóstico da rinite, ela é clínico, então é os sintomas que tem com muita frequência, recorrência, o que caracteriza a rinite crônica. Os sintomas da rinite são os espirros, o prurido nasal, aquela pessoa que está sempre coçando o nariz, a coriza, então o nariz escorrendo sempre, e principalmente aquele nariz entupido, obstrução nasal, aquela pessoa que respira o tempo inteiro pela boca, dorme de boca aberta, a criança que está fazendo dever de casa de boca aberta, assistindo TV de boca aberta, ronca à noite. E essas, pode-se falar, ela ataca, a rinite, ela ataca isso em qualquer época do ano, porque a gente está vivendo aí, né? No mesmo dia, é outono, inverno, verão, isso tudo também mexe com a pessoa que tem rinite ou nada a ver? Sim, mexe bastante. Quando a gente fala ataque à rinite, quer dizer que são aquelas crises, então, aquelas descompensações de uma rinite. A rinite sempre, principalmente, é aquela obstrução nasal, sempre contínua, aquele basal, que aquele nariz está sempre entupido. Muda alguma coisa e aí tem aquelas crises. Então, aí tem espirros, tem começa a nariz correndo, tem o prurido nasal, aquela coceira no nariz. O que faz isso acontecer? Tem os alérgenos. Então, os alérgenos principais da rinite alérgica é o ácaro, que está dentro da poeira da casa. Então, quando muda a quantidade de ácaro também, isso pode provocar uma crise. Aquele mofo, o bolor, que é fungo, e também contato com animais. Isso também provoca. Esses são os alérgenos principais.
mas tem outros fatores também que provocam descompensação ou crise de rinite. Mudança de temperatura, qualidade do ar é ruim, nós estamos numa época que a poluição aumenta muito, o ar fica muito seco, então as queimadas, cheiros fortes, isso tudo, aquelas queimadas, isso tudo provoca crise de rinite. E quando a gente fala desse assunto, é algo que afeta desde bebezinho até os mais velhos ou acaba tendo uma faixa etária aí que é mais vítima da rinite? Mas em crianças, sim, mas a rinite é bastante prevalente em todas as idades, talvez uma das doenças alérgicas mais comuns em todas as idades, em todas as populações do mundo. É bastante comum, afeta qualquer idade. Doutor, eu queria. Tem diferença da rinite e da sinusite? Ou acaba se confundindo até com resfriado? Quais são essas diferenças? Sim. O resfriado é uma infecção por vírus, mas quem tem rinite costuma pegar mais resfriados mesmo, e aí piora a rinite também. Entra naquele ciclo vicioso de mais rinite, mais resfriado, mais rinite. Qual que é a diferença entre rinite e sinusite? Sinusite é a inflamação da mucosa dos seios paranasais, que são algumas estruturas que a gente tem dentro do rosto, por aqui, que se comunicam com o nariz e tem a mesma estrutura do nariz. Então, se eu tenho inflamação no nariz, muito provavelmente tem inflamação nos seios da face. Então, na verdade, talvez não seja tão certo assim falar eu tenho sinusite, na verdade eu tenho rinite, mas tem alguns autores que preferem a terminologia rinocinusite crônica, porque está tudo inflamado ali junto. Nossa, doutor, e como é que fica a vida da pessoa que tem rinite? Me fala, chegou no médico e aí, o senhor disse que o diagnóstico é clínico, não tem exame então. Para rinite não tem, o diagnóstico da rinite é clínico e a vida da pessoa fica muito impactada da rinite mesmo. Não dorme direito, fica com sono no dia seguinte, isso é muito comum em crianças. Às vezes o rendimento escolar da criança é muito afetado, o rendimento do trabalho também é bastante afetado, além de incomodar, está sempre o nariz sempre escorrendo, sempre tossindo, etc. Então impacta bastante. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico da rinite é clínico, mas tem rinite. Existem várias rinites, mas existem basicamente duas rinites. A rinite alérgica é a rinite que a gente chama de idiopática, que é a rinite não alérgica, que são muito parecidas. E mesmo fazendo perguntas para o paciente, fica difícil saber se essa rinite é ou não alérgica. Os exames são direcionados para saber se essa rinite é alérgica, é o ácaro, é o cachorro, é o gato, é o fungo que está provocando essa rinite, ou apenas a mudança de temperatura, cheiros fortes, perfumes, etc., que é principalmente da rinite não alérgica, mas a rinite alérgica também é piorada por esses fatores. Então, os exames que são feitos e são importantes para saber se essa rinite é alérgica ou não alérgica. Foi constatado, então, a pessoa está aí com um desses tipos de rinite. E aí, tem tratamento? Sim, tem tratamento, os tratamentos são muito efetivos, mas os tratamentos, basicamente, eles não são curativos. Então, o tratamento, a rinite principalmente a rinite alérgica, usa a medicação, que a medicação é tópica, nasal, e muitas vezes fica bem. Na hora que para o remédio, a rinite vai voltar. A inflamação, a alergia está aí. A rinite não alérgica, às vezes, pode, depois de tratamentos prolongados, conseguir ficar sem remédio, mas a rinite alérgica, dificilmente isso acontece. Mas existe um outro tratamento, não é à base de medicamento, mas isso não quer dizer que não se usa medicamento junto, que são as vacinas, que é a imunoterapia, que pode, depois de. Esse tratamento é longo prazo, 3 a 5 anos, e obviamente não é todo mundo que vai se beneficiar desse tratamento, mas muita gente se beneficia e pode ficar muito tempo após o fim desse tratamento sem rinite e sem medicação, mas pode recidivar, pode acontecer também. Então, agora tem então essas vacinas aí que ajudam no tratamento dependendo do caso. Sim, essas vacinas existem há bastante tempo, há pelo menos 30 anos que existem. A qualidade, na verdade, elas são usadas há mais de 100 anos, mas a qualidade vem melhorando ao longo do tempo. Nos últimos anos, a qualidade melhorou bastante. E tem as injetáveis ou as sublinguais orais, que são as gotinhas também existem, mas não é homeopatia, é tratamento com vacinas mesmo, vacinas específicas e vacinas que são o que se coloca dentro da vacina é exatamente aquilo que o paciente é alérgico. Então, elas são personalizadas.
Entendi. Então vai depender também do caso. Nem todo mundo vai poder se beneficiar aí das vacinas. Correto, não é todo mundo vai se beneficiar das vacinas. A rinite tem que ser rinite alérgica, então ela é apenas para rinite alérgica, e também a vacina ela é feita para aquele paciente. Não existe vacina genérica, é baseado no perfil de alergia que o paciente tem. E doutor, tem como prevenir ou a pessoa nasce com a rinite ou ela desenvolve a rinite ao longo aí da vida? Como que é? A maioria das vezes a pessoa nasce sem a rinite, desenvolve rinite ao longo da vida, mas a rinite, ela é principalmente alérgica, ela é geneticamente predeterminada. Então, a maioria das pessoas que tem rinite, asma, tem alguém na família que tem isso, então tem um componente genético importante. Vem se buscando medidas para prevenção de não ter rinite, que a gente chama de prevenção primária. Então, a pessoa nasceu, não tem rinite, tem risco aumentado de ter rinite. O que fazer para isso não acontecer? Nós não sabemos ainda. Então, ainda não temos meios. Isso vem sendo buscado. As pesquisas são bastante intensas nesse ramo, mas ainda nós não sabemos o que fazer para não ter rinite. Um exemplo disso: a pessoa pode ter rinite a gato. Qual que é melhor? Essa criança, por exemplo, nasceu, eu sei que ela muito provavelmente vai ter rinite e muito provavelmente tem gato. Qual que é melhor? Essa criança não ter nenhum contato com gato nunca ou ter um monte de gatos na casa dela? A gente não sabe, a gente não tem essa resposta. Entendi. Agora, uma vez a pessoa tem rinite, qualquer alergia, rinite alérgica, o principal tratamento é tirar aquela causa da alergia do contato da pessoa. Então, o que nós chamamos de controle ambiental. Então, controla principalmente a casa dessa pessoa. Então, tenta minimizar a quantidade de alérgenos. É quase impossível tirar o alérgeno da casa, mas a gente tenta minimizar. Então, tudo que junta poeira tem que tirar da casa. É recomendável, dependendo da gravidade, colocar uma capa impermeabilizante no colchão, travesseiro, que o ácaro está principalmente no colchão, travesseiro. Não se deve usar cobertor, melhor usar edredom e tirar tudo que junta poeira. Não varrer a casa para não levantar essa poeira e tentar minimizar a quantidade de animais domésticos. A gente sabe que isso nem sempre é fácil, tirar o cachorro, o gato, que essa criança gosta, esse adulto gosta. Para isso também as vacinas podem ajudar, porque dá para fazer vacina para cachorro também. Aí a pessoa se torna tolerante a isso. E doutor, quando a gente fala aí de rinite, muito se fala também em lavagem nasal. Funciona? Ajuda, mas não é suficiente. Ele lava um pouco, tira aquele alérgeno do nariz e umidifica um pouco a mucosa nasal. Fora isso, não é tratamento. Ele é adjuvante, ele ajuda, mas não se espere, só disso não vai ser suficiente. O senhor falou aí de umidificar, né? Os umidificadores ajudam ou pioram a situação aí de quem tem rinite? Não ajudam e muito provavelmente pioram a situação, porque o ácaro ama ambiente úmido e principalmente esse microambiente úmido e quente, e ele vai proliferar, ele vai te agradecer muito se você colocar esses umidificadores e também o mofo também, que é o fungo que também gostam de umidade. Não ajuda e atrapalha. E o ar-condicionado? O ar-condicionado, ele também pode atrapalhar, depende muito de pessoa a pessoa, porque o ar-condicionado, ele desumidifica o ar, então o ar seco não é bom para o paciente, o ar frio não é bom para o paciente, e também se esse ar-condicionado não for muito bem, a manutenção não é muito boa, vai ter um monte de fungo ali, de mofo, também vai atrapalhar. Não pode atrapalhar, sim. E doutor, os sintomas da rinite, eles vão aparecendo de que forma? De repente, ou começa com um espirro ali, aí o nariz entope hoje, amanhã começa a sair a coriza, ou vem tudo de uma vez? E outra pergunta, já engatando nessa, tem momentos de crise da rinite mesmo que você percebe que precisa ajudar a pessoa? Pode ser perigoso?
A rinite ela vai começando pouco a pouco, mas normalmente a gente não percebe. Então, a maioria das vezes na criança, aquele nariz que está sempre escorrendo, depois vem aqueles espirros, vários espirros atrás do outro. Mas isso acontece em pouco tempo. Logo, logo já o nariz já está entupido, já está tudo inflamado e aí já tem rinite pronto. A rinite não mata, então não é perigosa. A asma, sim, a asma já é outra história. A rinite não mata, mas impacta muito a qualidade de vida do paciente. E tem crise, então tem aquele. Muito comum o paciente fica aquele nariz entupido, aquela obstrução nasal, e aí muda alguma coisa, aí entra naquela crise, o nariz começa a escorrer muito, fecha tudo, coça bastante, um monte de espirros e atrapalha muito o paciente. Essa é a crise. Aí depois passa, depois volta aquele nariz obstruído. A obstrução nasal é uma coisa muito importante e deve ser tratada também. Então, a rinite não deve ser tratada apenas nas crises. O tratamento tem que ser contínuo. O senhor falou aí em obstrução nasal. Tem uma coisa que a gente vê que algumas pessoas são viciadas, né, naquele remedinho que a gente pinga no nariz, pronto, voltei a respirar. Confesso que eu devo ter uns 3 potinhos na minha bolsa. Jogue fora já. Sim, eles dão essa sensação imediata, mas esse tipo de medicação a gente sabe, logo, logo você vai começar a precisar usar cada vez mais, e isso, o mecanismo molecular disso já sabemos, e vai chegar no momento que não vai funcionar mais. Vai chegar no momento que você não vai respirar pelo nariz nunca mais, por causa deles. Porque além de eles vão deixar de funcionar, eles provocam uma rinite chamada rinite medicamentosa também. Então, essa medicação não deveria. Existem algumas indicações, mas basicamente não deveria nem existir, porque elas são bastante ruins. Não devem ser usados. A gente deve se preocupar então, né? Porque a gente vê, confesso também, muita automedicação, né? Tá entupido, vai lá, compra um remédio, um antialérgico, pinga esse remédio no nariz, pronto. A automedicação, o senhor percebe que tem sido cada vez maior e está atrapalhando aí? Depois, quando a pessoa chega no médico, fala, agora já veio tarde demais. Tarde demais, só realmente quando é muito tempo de uso, existe tratamento específico para retirada desse tipo de medicação, que chamados os vasoconstritores nasais. Então, a gente tem que usar aí dose de medicação bastante alta para conseguir ficar sem medicação. Dá para fazer, mas quanto mais cedo, mais fácil, melhor e mais fácil tratar a rinite. E a automedicação é um problema, sempre existiu, vem piorando mesmo, principalmente na rinite, a automedicação, mas não só a automedicação, a gente vê como a adesão ao tratamento na rinite não costuma ser bom. Então, e aí vai voltar tudo, vai piorar tudo de novo. Então, precisa tratar adequadamente. É um tratamento que é longo, a pessoa precisa ter paciência para começar a ver o resultado. O resultado até que chega rápido, mas parou, voltou. Esse é o problema da rinite. Então, em poucos dias, quando está fazendo tratamento adequado, já começa a sentir certa melhora, mas parou, voltou. Entendi. A rinite está fazendo cada vez mais vítimas? Está aumentando o número de pessoas com esse problema, doutor? Tá, as doenças atópicas, que são rinite, a asma, dermatite atópica, a conjuntivite, são como se fosse uma doença única afetando vários órgãos. A prevalência no mundo inteiro vem aumentando ao longo dos anos, também a gente não sabe por quê. Existem várias teorias, como a vida, que a gente chama de hábitos ocidentais de vida, alimentos ocidentais, isso tudo existem várias teorias. Viver em áreas urbanas também parece que afetam isso, mas não sabemos exatamente. Provavelmente são vários fatores agindo ao mesmo tempo, mas está aumentando sim bastante. Doutor, para a gente então tentar pelo menos amenizar um pouquinho, né, desses efeitos, dessas reações, qual que é a orientação que quando o paciente chega aí, a primeira que o senhor dá para ele, o que a gente fala para quem está assistindo a gente está aí, com o nariz todo entupido? Claro que é procurar especialista para fazer o diagnóstico adequado, o tratamento adequado. O que nós orientamos primeiro é tentar minimizar a quantidade de qualquer objetos que juntam poeira dentro da casa, principalmente dentro do quarto. Avaliar a possibilidade de não ter animal doméstico. Se não tem animal doméstico, melhor não ter. Se tem, isso tudo deve ser conversado e tem que fazer o tratamento. O tratamento existe, o tratamento é seguro.
pode não curar, mas é seguro. É feito com base de corticoides, mas corticoides nasais, não são os corticoides por boca, nem injeção. Muito comum os pacientes ir na farmácia tomar aquela injeçãozinha que fica lá 3 semanas agindo. Ajuda? Pode ajudar, mas aí os problemas, os efeitos colaterais desse tipo de medicação é extremamente ruim e são irreversíveis. Então, não deve ser usado. Os corticoides que a gente usa dentro do nariz, eles agem apenas no nariz, não afetam o resto do corpo, são bastante seguros, podem ser usados por muitos e muitos anos, sem problema nenhum. Mas sempre com acompanhamento médico. O que a gente disse lá no começo da nossa conversa, né? Quem tem rinite sofre muito, né? Afeta o sono, afeta o trabalho, enfim, o estudo. Fazendo esse tratamento, seguindo todas as orientações médicas, dá para ter uma vida comum, conviver aí com essa rinite, mas conseguindo respirar. Sim, é isso que a gente busca sempre. Tá aí então o recado, todas as orientações do Dr. Eli Mansur. Ele é alergista e imunologista, parou tudo só para falar um pouquinho com a gente aí, tirar todas as nossas dúvidas. Dr. Eli, muito obrigada, viu, por aceitar o convite aqui do Saúde é Vida, e já quero deixar o convite para o senhor participar mais vezes, né? Porque o que a gente quer, como o senhor fez hoje aqui, levar informação de qualidade, né? Será um prazer. Só um pequeno fator que eu esqueci de dizer que impacta bastante na rinite é o tabagismo. Então, o tabagismo é um fator importante que também seria interessante fugir dele. Tá aí então, viu? Sem cigarro, né, doutor? Muito obrigada, viu, doutor Eli? A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê na próxima edição do Saúde é Vida. E lembrando, quer rever toda essa conversa com o doutor Eli é muito fácil. Esse programa está disponível no YouTube da TV Câmara Campinas. Entra lá, pega o link, veja quantas vezes quiser e manda também para quem aí está sofrendo de rinite. Vão ser boas as dicas aqui do Dr. Eli, vai deixar a vida da pessoa muito mais saudável e muito mais fácil de respirar. Se cuida, a gente se vê na próxima edição. Tchau!